E aí, coelhinhos, como vocês estão? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu estou trazendo um capítulo extra, 29 e 30. Então, eu achei melhor eu gravar assim, tá? Depois que eu fiz como fala? Eu fiz o desabafo, né? Se eu ia continuar ou não o canal. Eu queria esperar, né, vocês comentar alguma coisa. Então, mesmo assim, eu agradeço por aqueles que têm assistido, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o capítulo 29 e 30, para ver se engaja aí, né, me ajuda a chegar aos 500 novos coelhinhos. E eu estou pensando seriamente em, nos próximos capítulos, eu tentar fazer uma gravação de mais de 2 horas, tá? Vamos ver se vai dar certo. Porque eu estou bem desmotivada, estou bem, assim, desanimada mesmo em continuar a gravar aqui os vídeos, tá? Eu sei que tem outros coelhinhos aqui, né, que acompanha, mas eu tô um pouco assim, eu não sei se é depressão que eu não sei o que que é, mas, eu tô bem, assim, desmotivada mesmo. Eu sei que não é culpa de vocês, mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente o canal, tá bom? Então, sem delongas, vamos aqui à continuação do capítulo. Agora eu vou trazer para vocês o capítulo 29 e 30. Então vamos lá. Então, da onde que parou? Você é a cara de sua mãe, tens a beleza dela e acredita que a coragem e a força do seu pai. Conheceu minha mãe e meu pai? Sim, a rainha Galane, seu pai, que descanse na paz dos deuses. Eles frequentaram muito essa casa, mas sua mãe, desde que tomaram à força o filho dela, ela não soube o que é mais viver. Foi proibido de criar você, Chauzan. Ela quase lhe deu a vida em troca da sua, para te proteger. Perdoe sua mãe. Ela fez tudo isso para a sua proteção. Chauzan ficou em silêncio, ouvindo tudo, mas em seu interior ele não entendeu o porquê mentiam sobre ele. Dentro dele, a raiva começou a subir, e ele olhou para a bandeja estranha na sua frente, onde Mirivina tirou o raio de luz azul da testa dele. Chauzan ficou curioso, e porque quando ele tirou, ele quase teve um desmaio. Quero saber tudo sobre minha história e se minha verdadeira mãe está viva. Sim, ela está viva, Chauzan, esperando há mais de 400 anos para te ver em um calabouço torturada todo santo dia por um vampiro cruel que tentou se apossar do sangue real da rainha. O quê? Mas como assim? Minha mãe, ela está presa e está viva? Sim, sua mãe está presa. Ela desde que foi capturada por sua irmã, pelo seu irmão, Wei Yushan. Meu irmão? Mas espera, eu não tenho irmãos. Isso é impossível. Yang Bo, não acreditando no que acabou de ouvir, olhou para Xiaozan e para a bruxa Mirivina. Wei Yushan é irmão de Xiaozan? Mas como pode isso? Ele nunca mencionou que tinha um irmão. Isso é loucura. Wei Yushan tem mais de 1000 anos. A velha olhou atenciosamente para Yang Bo, e ela não gostava dos vampiros. Pensava que Yang Bo era mais um sanguessuga, coisa ruim. Odiava tanto eles que tinha que controlar seus poderes para não matar um. Se Ravi e Sait não tivessem conversado com ela antes, que teria que receber um vampiro em sua casa, ela já teria matado ele só com a força do olhar. E você acha que nós, fadas, temos quantos anos? Além de bruxa, eu sou uma fada. Eu sou a mais velha entre eles. Tenho quase a mesma idade que aquele infeliz, podre, cabeça de dragão. Vovó, se acalme, pediu Saint, reparando que os olhos dela agora estavam em um tom mais vermelho. Mirivina é a nossa fada madrinha. Ela presenciou muitas batalhas em todo o reino de Algantá e no mundo dos humanos. Ela sabe de tudo. E não se preocupe, Yangbo. Ela não vai fazer mal a você, não é, Mirivina?
Ela tossiu, tomando chá de mel com tulipas, olhando para o vampiro, e depois voltou o olhar para Shaozan e disse: Não vou fazer nada com você, vampiro. Se salvou porque posso ver o amor que você tem pelo príncipe de Algata, um amor puro e verdadeiro. Só por isso não tocarei um fio de seu cabelo, e você sempre o protegerá. Eu vejo isso. Fico agradecido. Eu realmente amo Shaozan. Você é um exorcista, não é? Perguntou Mirivina, pegando um grande livro e colocando perto da bacia onde estavam os feixes de luz que rodopiava dentro do líquido branco e azul. Sim, eu sou um padre e exorcista. Adoro caçar demônios e investigar casos paranormais. Nunca se perguntou por que conseguiu ouvir os pensamentos das pessoas e dos espíritos? Sim, muitas vezes. Me fale, Mirivina, me conte tudo sobre minha mãe e como eu nasci. Claro, meu jovem, vou lhe contar toda a história. A rainha Galane. Galene cresceu no palácio de Algantar. Era a filha mais nova do rei Fauronin e a rainha Arvenui. Galane sempre teve que disputar a atenção dos pais com sua irmã mais velha, Aranilis. Aranilis era a primogênita, mas como se isso não bastasse, ela era mais alta, mais forte, até mesmo para os padrões dos elfos, e mais popular em todo o reino. Em todos os jogos de criança, Aranilis era a melhor em tudo, até nos poderes que foi descobrindo que ela sempre vencia. E ai, se ela não ganhasse, não aceitava ficar por último. Sempre as duas brigavam por atenção dos pais, e Aranilis às vezes era cruel com sua irmã Galane, dizendo que ela não queria se casar e ficar no lugar dela como a próxima rainha de Algantar. Ela cresceu sendo apenas uma sombra de sua irmã ignorada pela sua família e pelos vizinhos. Mas tudo mudou quando Galane lutou contra orcs e protegeu uma criança fada do perigo de ser devorada pelo orc. E a família da criança agradeceu, dizendo que ela era uma grande heroína, pois matou o orc com um único golpe de espada. Seus pais ficaram muito orgulhosos e passaram a tratá-la diferente. Com o passar dos anos, Galane tornou-se forte e bonita, amava a natureza e vindo a tornar-se uma guardiã dos soldados elfos. Sua irmã mais nova começou a sentir inveja dela, porque todos gostavam do jeito gentil da princesa. Até as fadas do reino de Elfland, junto com os elfos, vinham para o reino para pedir conselhos a ela. O próprio príncipe queria se casar até com ela. Diante das conquistas que Galane conseguiu lutar bravamente contra os inimigos de Algantar, ela sentiu o desejo de conhecer o outro mundo, o mundo dos humanos. O problema é que Galane confiou a sua irmã o desejo de ir para o outro mundo, e ela disse que podia confiar nela, que não ia contar nada aos seus pais. Sempre ouviu a história de sua fada madrinha sobre os homens e mulheres, e ela ficou muito interessada em conhecer o outro lado. Um belo dia, Galani achou a oportunidade de atravessar o outro lado, perguntou à fada madrinha Mirivina como chegar lá, e ela sabia como. Depois que Mirivina mostrou o jeito de ela ir do outro lado, Galani não conseguiu mais ficar sem ir ver o mundo dos humanos. Todo dia, Galani atravessava o portal para o outro mundo, quando se partia em um jardim abandonado. Ao menos ela achava que era. Achava belas as árvores, o gramado, onde ela pisava na grama. As folhas, mortas e se tornavam vivas, só com o passar dela, dando vida ao jardim abandonado. E ela começou a tomar conta daquele precioso lugar. As árvores, as plantas, os bichos e animais visitando ela. Às vezes Galani se sentia em casa e ficou pensando como os humanos podem não tratar bem a natureza. Então ela decidiu todo dia cuidar daquele lugar. O que Galani não sabia era que o jardim abandonado pertencia a um homem. O professor, pesquisador, pertenciam a Adrian Jake. As terras eram dele, e ele tinha uma casa com esse jardim.
onde fazia seu escritório para as suas pesquisas paranormais e sobre mitologias, criaturas místicas. Adrian era tão obcecado por isso que ele desde pequeno jurou que tinha visto uma fada quando tinha 10 anos. E aí, pessoal, eu vou dar uma breve pausada aqui, tá? Que eu tenho que continuar um próximo vídeo aqui, senão não vai dar certo, tá bom? Deixa eu só dar uma pausa e eu já volto. Então, coelhinhos, agora estou num cenário diferente, ó. O Shazam e o Yibo aqui. Eu espero que esteja um pouco melhor, né? Bom, aqui agora eu estou gravando domingo à noite. E esse vídeo vai aí para vocês ao ar acho que vai ser no domingo de noite aí no Brasil, tá bom? Então, vamos dar a continuidade onde eu parei, tá bom? Então, sem demoras, eu espero que vocês curtem esse novo formato que eu vou trazer aqui pro canal de agora em diante, tá? Tem vezes que eu vou aparecer, tem vezes que não, então já vão se acostumando aí, tá? Então, vamos lá. Desde então, começou a pesquisar e virou um estudioso sobre o assunto, até chegar também na parte paranormal. Isso explica o gosto pelo sobrenatural de Shao Zhan, pois seu pai era um grande pesquisador. O problema é que o país onde Adrian estava sofria pela Segunda Guerra Mundial. Mesmo ele sendo um pesquisador, ele acabou se mudando da Noruega para poder trabalhar a fundo nas pesquisas, se mudando para a Romênia, até conseguir comprar um terreno lá, e ficou por bastante tempo. Mas sendo homem, foi convocado para a guerra e ele não teve escapatória. Precisou servir e parar suas pesquisas, cansado da guerra e das mortes que ele via. Ele quis fugir, se escondendo no jardim secreto. Quando chegou lá, encontrou um lugar totalmente diferente, mais bonito e bem cuidado. E no meio do jardim havia uma árvore curiosa, onde Galani tomava conta e decidiu plantá-la ali para dar mais vida ao lugar. Adrian estava ferido, pois tinha levado um tiro no abdômen. Temia morrer ali no seu lugar preferido. Ao menos ficaria aliviado estar ali, pois ele sempre acreditou que não estava sozinho. Quando visitava o seu jardim, ele se culpava por não ter cuidado dele bem. Mas quando viu como o jardim estava cheio de beleza, e se sentiu em paz. Podia morrer feliz e tranquilo, mas ele deitado sobre a macieira, enorme, regada de maçãs, um tanto curiosa e diferente. Ele se encostou nela, agonizando de dor. Era o fim para ele. Quando olhou para a frente, viu uma silhueta de uma bela jovem andando em sua direção. Os longos cabelos negros e um brilho envolvia todo o seu corpo. Ela parecia um anjo. Foi o que Adrian pensou. Estava no céu e ele tinha morrido. Pensou. Mas Galani olhou para o pobre homem, ferido, sangrando, e ela teve pena e tentou falar com ele. Mas ela não conseguiu. Não sabia o idioma dele. E Adrian, muito menos, a entendia. Mas sentiu que a cada palavra que ela dizia parecia estar tendo um efeito sobre ele, como se ele estivesse sendo hipnotizado. Não posso deixar ele morrer aqui. O levarei para o meu reino e cuidarei de você, disse Galani. Galani pegou uma maçã e ofereceu para o homem que agonizava. Aquela maçã era o elixir da vida para os elfos. Era conhecida como a maçã da imortalidade. Quem comesse poderia viver a eternidade em qualquer lugar. Adrian mordeu a maçã com dificuldade das mãos da elfa. Depois acabou desmaiando. Ao acordar, ele viu a jovem novamente em sua frente, pensando que estava sonhando. A beleza dela era incomparável. Lembrava mais como uma deusa, o que fez Adrian se apaixonar por ela. Todos os dias, Galani tomou conta de Adrian e os dois tentaram se comunicar, e ele olhou para ela admirado. Ele não acreditava que estava em um reino de fantasia, ainda mais diante de uma elfa. Ninguém ia acreditar nele. Os dias foram se passando até que Adrian queria se aventurar para fora da casa secreta onde Galani tinha deixado ele. Os dois eram tão amigos que Galani já não conseguia mais negar o que sentia pelo humano. Ela estava apaixonada por ele também. Até que numa noite onde Galani mostrava
o bem mais precioso de Alganta, o que mantinha vivos os elfos, e a beleza do reino era uma árvore enorme que ficava no centro de Alganta. Uma árvore enorme que ficava no centro de Alganta, algumas milhas de distância do palácio. A árvore era muito grande e as lendas contavam que foi criada antes mesmo da terra ser criada. Ela dava força e vitalidade para todos os seres místicos do reino de Alganta e de Fairyland, a terra das fadas. Galen sabia o risco que estava correndo em proteger um humano, mas por ele ela correria o risco. Certo dia, enquanto Galen mostrava as belezas de seu reino para Adrian, eles passavam por uma bela ponte, no qual um lago corria e a água era considerada milagrosa. Quem tomasse banho nela poderia ser curado de qualquer enfermidade, pois as águas banhavam as raízes profundas da grande árvore. Enquanto os dois se banhavam no lago, Adrian ficou brincando com Galen e os dois estavam tão apaixonados que se beijaram e faziam amor diante da grande árvore. Os dois trocavam juras de amor e Galen sabia que seu relacionamento com o humano poderia trazer fortes consequências, inclusive até a morte. Para o azar de Galen, sua irmã viu os dois no lago. Então, como ela tinha inveja da princesa e também tinha se interessado no jovem Adrian, ela se vingou da pior forma. Contou aos seus pais sobre o romance proibido entre eles e entregando o homem para o castelo. Galen tentou proteger seu amado. Os fadas soldados, junto dos elfos que conheciam bem os humanos, prenderam e torturaram Adrian, sendo severamente espancado por eles. Aranilis adorou ver o sofrimento de sua irmã. Ela implorava ao seu pai que não matasse o homem, pois ela o amava. Mas o rei não deu ouvidos, e Adrian acabou sendo morto, sendo por assim desonra da filha. O rei Fauronin não teve outra escolha em matar o homem e dar a mão da filha para o príncipe elfo de Elfland. Galen não sei por que está fazendo corte. Galen, ela não concordou e brigou com teu pai com uma espada diante de todo o reino no palácio, dizendo que tiraria a própria vida e mataria ela e o filho que carregava em seu ventre. A mãe de Galen teve compaixão de sua filha e não permitiu que o rei matasse sua filha e seu neto. Galen, a pedido de sua mãe, ficou trancada no quarto até dar à luz ao filho. Até o homem foi preso pelas fadas sem poder ver seu filho e sua amada. A gravidez das elfas era diferente. Depois de 6 meses, Galen estava prestes a dar à luz. Como era uma gravidez diferente, ela temia a morte dela e dos filhos. Mirivina previu o nascimento e ficou preocupada. Antes dos 6 meses, ela avisou a Galen que ela não teria apenas um filho, e sim 2. Ela precisava se preparar, porque a gravidez poderia matar ela. Os elfos nunca deram luz a 2 filhos, ainda mais com um humano. Era algo aterrorizante. No reino se escondeu a notícia que a princesa estava esperando 2 filhos e poderia trazer caos e mortes ao reino de Alganta. Galen não ligava para os comentários. Era filhos dela. Ela os protegeria ou daria a própria vida se fosse preciso. O rei, não aguentando a vergonha que a filha tinha trazido, ele pediu aos guardas que trancasse a filha em um calabouço, perto das montanhas, e pediu que Mirivina fosse junto para ajudar no parto. A rainha ficou desolada e ela não queria permitir isso. Ela queria ver os netos e desejava estar com a filha. O rei nervoso deixou Galen no castelo até que os netos nascerem. Se eles nascessem com deformidades ou coisa pior, ele não teria piedade e mataria os 2. Ravi foi quem mais sofreu com o que estava passando entre Galen. Ele viu toda a trama da irmã mais velha de Galen e tentou avisar os planos dela, pois Ravi não achou certo o que a irmã mais velha fazia com ela. Mas Ravi também guardava um segredo. Ele sempre foi apaixonado por Galen, mas mesmo quando soube que a princesa estava tendo um relacionamento às escondidas com um humano, ele ficou muito nervoso, mas tentou avisar sua amada. Mas foi tarde demais. Quando viu, Galen já estava trancada e Adrian